Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre refração, os conceitos harleysísticos, faustísticos de refração, em homenagem ao curso que vai acontecer 18 e 19 de outubro aqui em Porto Alegre. Esse curso vai ser ministrado pela turma de refração de Ribeirão Preto, da qual o professor Arley Bicas é o grande mentor, e por isso essa aula de hoje é chamada harleysística, faustística, porque são os conceitos que eu aprendi com ele. E caso vocês não conheçam o Dr. Arley Bicas, ele é professor ou já está aposentado, mas foi professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e existe uma estátua dele na entrada do Hospital das Clínicas lá de Ribeirão Preto, ou deveria existir, porque a importância dele para a refração é fantástica. E para entrar nesses conceitos principais, eu vou fazer isso através de uma simples pergunta. Como é que eu transformo um paciente de 20/40 em 20/20? E a resposta é muito simples. A gente tem que entender que um paciente tem um ângulo de visão e a gente precisa melhorar essa capacidade de visão. Então, se eu pensar que isso aqui é um ângulo de visão de um tamanho 20/20, que equivale, a gente sabe, a 1 minuto de arco, né? Que dá o tamanho de optotipo de 5,82 milímetros a 6 metros. Vocês não precisam saber disso agora, a gente vai chegar nisso depois. Mas ele tem um tamanho X nessa distância. E se eu precisar desse tamanho 20/40, que ele é o dobro. Opa, vamos trocar a cor aqui. Que é o dobro do tamanho. A única maneira de fazer esse optotipo 20/20 ter esse ângulo de 2 minutos de arco é aproximar o optotipo 20/20. E aí o paciente que enxerga 2 minutos de arco, ele vai ver o tamanho 20/20. E isso aqui vai ser, na verdade, a metade da distância. Nesse caso, então, basta aproximar o optotipo ou o paciente da tabela ou a tabela do paciente na proporção de metade da distância que o paciente estava enxergando, e ele vai ver o optotipo 20/20 na metade da distância. Como é que eu sei disso? Porque aqui, se eu pegar o 20 e dividir pelo 20, eu vou ter 1 minuto de arco. Se eu pegar o 40 e dividir pelo 20, eu vou ter 2 minutos de arco. E se eu pegar a relação de um para o outro, 1/2 é igual a metade da distância. Tá? Como é que eu faço para transformar um paciente 20/100 em um paciente 20/50? A proporção é a mesma, eu tenho 50/20 e aqui eu tenho 100/20. Se eu pegar 50 divididos por 20, minha matemática é complicada, 2,5. E aqui eu tenho 5. Se eu pegar 5 por 2,5, é igual a 2. Ou 2,5 por 5 é igual a 1,5, que é a metade da distância, ou 2 vezes mais perto, né? A relação é a mesma. Como é que eu faço para transformar um paciente 20/100 em um paciente 20/20? Eu vou aproximar 5 vezes. Ou aumentar o tamanho do optotipo em 5 vezes, também dá. Ou 5 vezes mais perto, tá? E aí a gente chega na questão da distância. Por que as nossas salas de exame elas têm a distância de 6 metros? Por que não são 8 metros? Por que não é no infinito? Porque é impraticável. Então a gente escolhe uma distância que seja adequada. E por que 6 metros? E não 4 metros, 2 metros, 1 metro, 50 centímetros? Qual é a distância ideal? Se a gente se lembrar que a acomodação é igual a 1 sobre a distância de trabalho, se eu tiver uma distância muito próxima, por exemplo, de meio centímetro, eu vou ter que ter 2 dioptrias de acomodação. Se eu tiver uma distância de trabalho de 2 metros, eu vou ter meia dioptria de acomodação. Se eu tiver uma distância de trabalho de 4 metros, eu vou ter 0,25 dioptrias. Aqui a gente começa a entrar numa zona aceitável para a nossa refração. Mas se a gente lembrar que a gente está fazendo uma distância de 4 metros e der exatamente essa visão para o paciente cicloplegiado, além dos 4 metros, ele vai ter baixa visão pela miopia. A gente vai estar criando uma miopia.
Então, na hora de eu receitar, eu vou descontar 0,25, que é o que transforma esses 4 metros no infinito. Tá? Se eu estivesse testando a 6 metros, isso vocês não sabiam. Eu teria que descontar menos 0,125. Sim! Só que isso aqui, clinicamente, isso aqui ele é insignificante, então por isso que a gente não desconta. Tá? Mas se eu fizer um exame a 2 metros ou a 1 metro, eu vou ter que descontar da minha refração, menos meio, menos 1, ou assim por diante. Tá? Ou eu vou dar a distância focal para o paciente necessária. Então o fato é que quando a gente faz a refração, a gente escolhe a distância de trabalho e a gente escolhe a que distância eu quero dar o foco do paciente. Se eu faço uma distância de trabalho de 4 metros e quero o foco no infinito, eu desconto 0,25. Tá? E agora a gente vai entrar no conceito de visão subnormal para depois falar no conceito de como usar a acomodação na prática. Tá? Então eu já sei quanto que eu preciso aumentar para o paciente, baseado na visão dele. Então quando eu faço o teste de acuidade visual, eu já sei qual é a aproximação necessária. Quando eu pego um paciente, por exemplo, que enxerga 20/100 e eu quero deixar ele enxergando 20/20, eu preciso aumentar 5 vezes, certo? Eu sei que 20 vezes é J1. Então, se eu quero pegar um paciente 20/100 a 33 centímetros, se eu quero pegar um paciente 20/100 e deixar ele enxergando J1, eu tenho que fazer J1 a 33 centímetros, 5 vezes mais perto. Então eu vou pegar 33 centímetros, que é essa distância do teste, 0,33, tá? E vou botar 5 vezes mais perto. Vamos lá. 0,33 divididos por 5. 0,06, o que dá aproximadamente em centímetros, né? 6,6 centímetros. Então eu vou botar ele aqui a mais ou menos 6,6 centímetros, tá? E aí sim eu tenho que ir a distância de trabalho mais perto, eu tenho que descontar isso aqui. Quanto que eu tenho que dar de acomodação para que o paciente tenha essa distância focal? Opa, vamos zerar aqui. Mais ou menos adição de 15. Mais 15 dioptrias. Se em vez de deixar um paciente 20/100, não quiser deixar ele lendo Bíblia, que é a letra do J1, mas deixar ele aproximadamente em 20/40, então como é que eu transformo um paciente que é 20/100 em 20/40? Vamos lá de novo para a calculadora. 100 divididos por 40, 2 vezes e meia mais perto. Se eu estou com uma visão a 33 centímetros, eu quero deixar ele com 20/40, 2 vezes e meio mais perto, 30 centímetros divididos por 2,5 vai dar aproximadamente 12 centímetros. Qual é a lente que eu tenho que dar para o paciente enxergar 12 centímetros? Aproximadamente adição de 8. Ou 8,25, não vai fazer muita diferença. Tá? Então, com isso, a gente consegue saber qual é a adição necessária para dar distância focal para o paciente. E como é que eu sei qual é a distância focal necessária? Baseado no quanto que eu tenho que dar de aumento para ele. Como é que eu sei quanto que eu tenho que dar de aumento para ele? Da onde que ele vem, para onde que ele vai. Tá? Então, um paciente 20/200 que quer enxergar 20/50, 4 vezes de aumento, 30 centímetros dividido por 4, isso vai dar a minha distância focal, 1 sobre esse D aqui, 1 sobre 30 divididos por 4, vai me dar a nova adição que eu preciso dar para o paciente, beleza? Então vamos lá, eu já sei como calcular a adição. Então, vamos lá. Primeira parte é a adição e a distância focal. Missão cumprida. Segunda questão importante é a acomodação. Vamos lá.
e aqui vem um slide, uma imagem que vocês têm que decorar, eu bato muito nessa tecla, é mais ou menos uma progressão linear regressiva. Vamos marcar aqui 15 anos. Aqui o paciente normalmente vai ter 3 dioptrias de acomodação sem queixas. 25 anos, 35 anos, aqui a idade vai aumentando, 45 anos, 55 anos, vamos botar até 65 anos. Aqui ele vai mais ou menos 2, 3, 1, 2, 1 e 0. Mais ou menos assim. Então a gente tem mais ou menos essa questão linear aqui. A criança com 5 anos, ela tem uma alta capacidade de acomodação. Seria mais ou menos assim a curva. O que acontece? Que isso é para longe, tá? Quando a gente for pensar para perto, a gente tem que botar mais 3 dioptrias, né? Então vamos botar aqui, ó, 6 dioptrias. 3 mais 3, que é o de perto, a distância de 33 centímetros, mais o de longe, né? Então a criança com 15 anos estaria bem aqui, 25 anos, 35 anos, 40, 45, 50, até que chegar no zero. Então é mais ou menos a mesma curva, com uma diferença mais ou menos de 3 dioptrias, só como referência aqui, tá? Então, por exemplo, aos 25 anos, como uma referência de valores, para longe acomoda 3 dioptrias, para perto 6 dioptrias. Aos 35 anos, 2 dioptrias, vamos botar aqui 1 dioptria ou 0 dioptrias, tá? E aqui é 0, aqui é 0. Para longe, né? Já não acomoda mais nada. E para perto, vou apagar aqui. Aqui acomoda 6 dioptrias, aqui acomoda 5 dioptrias, 4 dioptrias ou 3 dioptrias. Vamos botar 0 aqui. 2 dioptrias, 1 dioptria e aqui 0 dioptrias, 0 dioptrias, tá? Então o que acontece? Quanto que eu vou dar de adição para o paciente? Ou quanto que eu vou prescrever de positivo? Se a refração do paciente de 15 anos, vamos pegar outra cor aqui. Se a refração estática do paciente de 15 anos for mais 6, eu preciso dar essa diferença aqui para que ele fique assintomático. E nessa zona entre o 3 e o nada, tá ok. E aqui é uma zona não ok. Esse limite aqui ele é subjetivo, tá? Eu vou definir aqui como 3 para esse paciente aqui. Então, se o paciente tem 3, eu não dou. Se ele tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qualquer coisa acima disso, prescreve. Tá? Esse é o conceito de prescrição na hipermetropia, na presbiopia, em qualquer lente positiva, inclusive na miopia, tá? Eu vou deixar o paciente acomodando um certo grau que eu concorde, acima desse grau eu vou prescrever, tá? E aos 25 anos, a minha tolerância muda, ela vai mudando. Então, se o paciente tem 15 anos e ele tem mais 3, eu não prescreveria. Se ele tem mais 4, eu sim prescreveria. Quanto? Mais 1. Para deixar ele com os 3 que faltam. Ou mais 2, ou mais 3, ou mais 4. Porque se ele tiver emétrio, ele também não vai se queixar. Nessa zona aqui é uma zona ok. Tá? Eu, normalmente, já que eu vou receitar, eu vou deixar ele com o máximo possível, com o mínimo de óculos e mínimo possível de acomodação. Tá? Porque se eu receitar uma, ele não vai sentir muita diferença, não vai gostar dos meus óculos. Então eu sou mão pesada. Esse é o meu estilo. Se esse paciente de 15 anos tiver mais 5 dioptrias, eu vou receitar também. Quanto? Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, qualquer coisa nessa faixa. Se ele tiver 8 dioptrias, quanto que eu vou receitar? Sim, eu vou receitar. Mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Se ele tiver 100 dioptrias, quanto que eu vou receitar? Mais 97, mais 98, mais 99. Eu vou deixar aquela diferença para ele, tá? É claro que não existe, é só para vocês entenderem que eu tenho que dar o que falta. Esqueçam aquela história de eu dou metade, eu dou 2, eu dou 3. Eu dou o que falta. Então, quanto que eu vou receitar? O que falta. Para o paciente se sentir confortável. Se ele está confortável com isso, eu dou o que falta para isso. Tá? E aí, como é que eu vou definir qual é o limite do conforto? Totalmente subjetivo. Se eu andar muito perto dessa zona de queixas, é muito provável que o paciente se queixe. Então eu vou longe dessa zona. Simples assim. Quanto o suficiente para me sentir confortável de saber que eu estou longe dessa zona de acomodação aqui. Tá? E se em vez de 25 anos, o paciente tiver 35 anos, o raciocínio é o mesmo.
eu vou dar o que falta. Vamos ver um paciente com 35 anos. Ele está nessa zona aqui. Ó. Se ele tiver mais 3, quanto eu vou receitar, provavelmente eu vou dar mais 3, mais 2, mais 1, tá? Para deixar ele daqui para baixo, nessa zona aqui. Se o paciente com 35 anos tiver mais 6, eu vou dar mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2. Só que aqui ele já vai estar se queixando, então eu vou dar mais 6 ou mais 5, eu vou dar quase tudo ou tudo, tá? E o raciocínio... Opa. Agora a gente entra... Essa aqui é a primeira fase, que é a prescrição na hipermetropia. O raciocínio é o mesmo para presbiopia. Vou pegar uma outra cor aqui para a gente não misturar. Roxo. Então vamos lá. Um paciente de 45 anos. E ele tem mais 3. Quanto que eu vou receitar? Sim. Quanto? Mais 3. Porque eu quero deixar ele perto da zona que ele não se queixa. Se ele fosse mais novo, eu poderia ter uma variação maior. Mas vem cá, agora eu estou numa segunda zona aqui, que é a zona de presbiopia. Ou para perto. Mesmo raciocínio. Só que aqui o que a gente tem que entender? Que esse paciente de 45 anos, ele ainda acomoda um pouco para perto, mas cada vez menos. Tá? Então, para longe, ele tem mais 3, para perto ele tem mais 6. E se ele acomoda 0 para longe e 3 para perto, eu tenho que deixar ele acomodando 3 para perto. Então eu vou receitar mais 3 para longe e talvez mais 1 para perto de adição, para dar uma distância focal para ele de 25 centímetros, por exemplo, ou um pouquinho mais perto. E aí vem o conceito que vocês têm que montar. Isso aqui não está escrito em lugar nenhum, mas é o conceito que vocês têm que montar na cabeça. Um paciente de 45 anos, normalmente eu vou receitar mais 1 de adição para perto, tá? Por quê? Para 33 centímetros, ele precisa de mais 3. Né? Isso a gente já sabe. E, portanto, isso quer dizer que está implícito, mas não está explícito. Ele consegue fazer mais 2. Que 2 mais 1 dá 3, tá? Opa, vou apagar aqui. Vou botar desse lado aqui. Para perto, 33 centímetros, ele precisa fazer mais 3. Todo mundo precisa, né? Se o paciente tiver 55 anos, a tabelinha vai me dizer que eu tenho que usar mais 2. Essa é experiência prática, tá? 65 anos, mais 3 que eu vou dar. Porque a distância de trabalho é 33 centímetros. E isso me dá a resposta implícita, e isso não está escrito em lugar nenhum, que esse paciente consegue fazer uma dioptria, porque ele precisa de 3. 2 mais 1 dá 3, tá? E esse paciente de 65 anos, ele não acomoda mais nada. E ele precisa receber os 3 para que ele consiga a distância focal, tá? Então, se vocês tiverem que memorizar alguma coisa, essa é a tabela para memorizar na hora de prescrever a adição. Pelo seguinte, ó, e aí a gente vai entrar no conceito interessante dessa aula. Vamos botar aqui. Eu sei que o paciente de 45 anos acomoda ainda para perto mais 2, o de 55 anos mais 1 e o de 65 anos mais 3. Agora a última cor aqui, vamos escolher uma cor bonita, o vermelho. Vamos dizer que para perto, a 33 centímetros, mas vamos dizer que se o para perto dele for a 25 centímetros, porque ele é manicure, ou ela é manicure, ou ele é ourives, técnico em eletrônica. Isso significa o quê? Eletrônica. Que ele precisa mais 4. Porque ele trabalha a 25 centímetros. E aí, se ele consegue 2, eu vou dar para ele quanto que falta? 2 dioptrias. Se ele consegue 1, quanto que eu vou dar para ele? 3 de adição. Se ele não consegue nada e precisa para 25 centímetros, eu vou dar para ele mais 4 de adição. E se eu tiver um outro paciente, que na verdade ele é um cara grande, tem braço longo, para perto ele usa 80 centímetros. Ele é músico. E se eu der 4, aqui ele tem 1 sobre 0,8, que dá 1,25. Essa é a adição necessária.
Se o paciente consegue acomodar duas, quanto que eu vou dar para ele de adição aqui? 100 adição. Para 80 centímetros o computador, por exemplo, né? Ele se vira bem. Esse paciente aqui que precisa de 4, ele consegue fazer 3, eu vou dar para ele 0,25. Opa, desculpa. Esse paciente, eu errei aqui a linha. Esse paciente que consegue fazer 1 e precisa de 1,25, eu vou dar 0,25. Deixa eu mudar a cor aqui. Ficar mais didático um pouco. Peguei a mesma cor, eu queria uma cor diferente. Aqui é o laranja. Ele é músico, computador. Então, esse paciente que precisa de 1,25 e ele consegue 2, para ele eu vou dar 100 adição. Ele não precisa. Esse paciente que consegue 1 e precisa de 1,25, eu vou dar mais 0,25, ou talvez eu nem receite nada, é pouquinho. E esse paciente que não faz nada, esse aqui vai com 0,25. E esse paciente que não faz nada, eu vou dar para ele mais 1,25. Uma adição baixa. Então, para dar adição, depende qual é a distância de trabalho. Tá? E aí tem um segundo parêntese, por exemplo. Vai que o paciente precisa de um óculos que dê para ele uma distância de 40 centímetros e a outra de 80 centímetros. Tá? E ele tem 65 anos. Para 40 centímetros, não, eu vou botar 25 centímetros aqui para ser bem didático. Para 25 centímetros, eu vou dar mais 4. E para 80 centímetros, mais 1,25. Então eu vou ter uma progressão de 1,25 para 4. Então eu posso colocar nos óculos multifocais, aqui em cima, mais 1,25. E aqui embaixo, mais 4. Seria uma receita, vamos dizer assim, para longe ou em cima, mais 1,25, com uma adição de mais 2,75, né? No lensômetro, vai dar exatamente o que o paciente precisa, tá? Então, essa é uma maneira de fazer uma lente regressiva para o paciente. Eu monto o grau que ele quer para a distância que ele quer. O conceito é esse, tá? Então, a segunda parte que a gente acabou vendo aqui é sobre a acomodação. Já vimos sobre a adição à distância focal. Quanto que eu dou de acomodação depende da reserva acomodativa do paciente. E isso aqui, ó, que vocês têm que gravar. Isso aqui resolve a vida de todo mundo. Quanto que eu vou dar para presbiopia numa certa idade? E com isso, vocês vão resolver 80%, 90% da refração que vai ser ensinada para vocês no dia do médico, dia 18 de outubro. Esse tipo de conceito não tem por aí. É direto da escola harveysística, faustística de refração, mais do Harley do que minha, né? Mas é isso que a gente precisa saber. Ah, sim. Tem uma última coisa que, como curiosidade, às vezes a gente se perde, só por curiosidade. Quando eu tenho um ângulo visual, isso aqui é extra, não tem a menor importância na prática, mas é interessante saber. Quando eu tenho aqui um ângulo visual de 1 minuto de arco, significa que eu vou ter um tamanho x na distância d. Tamanho h na distância d. Na verdade, esse h aqui, ele é composto, quando a gente fala o tamanho do aptotipo, e a gente fala o tamanho do ângulo visual, na verdade, a gente tem que entender que o ângulo visual é composto por 5 linhas, né? O aptotipo é composto por 5 linhas de ângulo visual. Deixa eu fazer de novo aqui, vamos lá. Vou fazer bem pequenininho, que daí fica mais fácil. Quando eu tenho, por exemplo, uma distância 1, 2, 3, vamos fazer bem, aproveitar o quadriculado aqui. A 4 metros eu vou ter um tamanho 1. Esse aqui é o tamanho do ângulo visual de 1 minuto na distância D. Tá? Tá meio fora de proporção, mas é só para entender o conceito. O que a gente precisa saber é o seguinte, esse optotipo, ele na verdade é composto por uma faixa preta, uma faixa branca, uma faixa preta, outra faixa branca, outra faixa preta. Na verdade são barras, né? Que elas seriam mais ou menos nessa forma assim.
E aí vem o optotipo que a gente conhece. Quando a gente fala de ângulo visual, a gente está falando de 1/5 do H, tá? Da altura. Ou, na verdade, o optotipo ele tem 5 unidades de ângulo visual. Mas a gente vai sempre se referir a H. Aqui no caso, H sobre 2, tá? Já explico por que esse H sobre 2, vamos lá. Aqui, ó, meu desenho de novo. Quando eu tenho um ângulo visual, aqui eu tenho um ângulo. Na verdade, a gente trabalha só com a metade do ângulo. A gente trabalha com essa distância e com essa altura, que é H sobre 2. E aí a gente vai ter o ângulo sobre 2, tá? E aí eu vou ter que a tangente do ângulo sobre 2 é igual a H sobre 2 sobre a distância de trabalho, tá? Essa é a fórmula oficial para calcular o ângulo visual. E aí eu vou ter como descobrir aquilo que a gente não sabe normalmente, qual é a altura do H. Por exemplo, H sobre 2 é igual a distância de trabalho vezes a tangente do ângulo sobre 2. Aqui tem um conceito importante. A tangente do ângulo pequeno ela é muito próxima ao próprio ângulo, tá? Então a gente pode trocar isso aqui, que não vai errar na hora do cálculo. Mas precisamente eu teria que tirar esse ângulo aqui e a gente usa a fórmula do arco tangente, a tangente, tá? Se for usar no computador, do ângulo sobre 2. E quando a gente fala em ângulo, a gente tem que converter o nosso ângulo de 1 minuto de arco em radianos, que é como a fórmula da tangente trabalha no Excel, por exemplo. E aí a gente tem que converter também em graus, então é 1 sobre 60 radianos. Tá? Só para vocês entenderem, mas não importa. O que importa é que fazendo isso aqui eu vou chegar à conclusão que H é igual a 2 vezes a nossa distância de teste vezes o arco tangente do ângulo divididos por 60 divididos por 2. Vou melhorar isso aqui. Do ângulo divididos por 60 em radianos divididos por 2, tá? Essa aqui vai me dar a fórmula da altura. Na verdade eu simplifiquei, por isso que eu estou falando isso aqui. Eu tenho uma tabela, uma planilha que calcula os ângulos visuais para a gente e as relações entre os ângulos visuais. O que eu posso escrever isso aqui, em minutos de arco, em logaritmo, em radianos, em relação entre um normal e outro, 20 e 20, em unidades métricas, em decimal, ciclos por grau e por aí vai. Sloan. Tudo isso para representar a mesma coisa, tá? E é onde a gente se confunde muitas vezes, porque quando a gente está falando em ângulos, a gente só pode trabalhar somando e diminuindo e calculando através de radianos. Por isso que a fórmula do logmar, que ela trabalha em graus, ela permite a gente fazer as somas e as subtrações em ângulos, que é a fórmula correta, e não em tamanho, tá? Pelo seguinte, se eu tenho, por exemplo, aqui a esfera, né, o círculo unitário, eu tenho aqui um ângulo de 1 minuto de arco projetado aqui na horizontal, ele tem essa altura aqui. Mas se eu tenho esse mesmo ângulo, 1 minuto de arco projetado na parede, bem longe da parede, essa altura H', H maior, H é maior do que o H normal, tá? Então, é o mesmo ângulo, mas eu vou ter projeções na parede diferentes e alturas diferentes. Dá para calcular, isso aí não vem o caso agora. O fato é que quando a gente toma a anotação, a gente tem que saber que a gente está usando Snellen ou qual é a anotação em metros, ou qual é se é em logmar, se é em Sloan, e como converter de uma para outra, tá? E essa é uma tabelinha aqui bem prática, que a gente pode colocar aqui o tamanho da sala,
qual é a distância de leitura, por exemplo, da tabela de leitura, e qual é a fonte que a gente vai imprimir, tá? Vamos mudar, por exemplo, isso aqui é só para vocês verem que legal que dá para fazer. Cambria é uma fonte que tem no computador, enfim, tá? E essa fonte de leitura é importante pelo seguinte, ó. Quando eu tenho um optotipo, eu tenho esse tamanho aqui, tá? Que é chamada M, que é a caixa do optotipo. Aqui dentro vai ser desenhada a letra X ou a letra O, a letra maiúscula, o descendente, dentro desse espaço aqui. Esse espaço aqui equivale a 2,54 centímetros, que é 1 polegada, quando a fonte tem tamanho 72 no computador, tá? Então, se eu botar uma fonte tamanho 72, ela vai ocupar esse espaço aqui e o X dela vai ocupar esse espaço aqui. Só que cada desenho de letra tem letras que tem o X maior ou o X menor para os mesmos 72 pontos, para os mesmos 2,54 centímetros, tá? Por isso que nessa planilha tem qual é a fonte que é utilizada. E se eu clicar, por exemplo, aqui em Snellen ou em ângulo visual, eu posso escolher qual é o ângulo visual, por exemplo, aqui vou colocar 1 minuto de arco, ó, e ele vai me dar a lista de qual é a correspondente do Snellen, da notação em 4 metros, da notação decimal, do logmar, do Sloan, ciclos por grau e o tamanho do optotipo em milímetros a 4 metros. Então, um optotipo, objeto de tamanho 5,82 milímetros a 4 metros equivale a um ângulo visual de 1 minuto de arco. E se eu colocar 2, ele vai me dizer que é o dobro, claro. E aqui eu tenho alguns múltiplos só para referência, tá? Opa. E aí é o seguinte, ó. Para eu ter esse ângulo visual, no caso aqui de 1 minuto de arco, e fiz uma mudança errada aqui, peraí. Aqui. Para eu ter esse ângulo visual de 1 minuto de arco, eu tenho que ter uma altura do tipo, o quadrado onde vai a fonte, de 0,48 milímetros. E para aquela fonte Cambria, na verdade, ela corresponde, a altura de X dela corresponde a 46% daqueles milímetros. Então, na verdade, a altura do M tem que ser 1,03 para que a fonte tenha 0,48. O X tenha 0,48. A letra minúscula tenha 0,48, que equivale a esse 1 minuto de arco. E para isso, no computador, eu tenho que botar um tamanho de 29,2 centímetros. Resumidamente, se eu usar a fonte Cambria para fazer uma tabela de leitura a 33 centímetros, quando eu colocar tamanho 29,2 vai corresponder a 1 minuto de arco. E quando eu colocar o tamanho 58,4 vai corresponder a 2 minutos de arco a 33 centímetros, tá? Eu posso vir no menu principal aqui e mudar a distância do teste. Em vez de 33 centímetros, eu vou botar 20 centímetros. E aí então vai me dizer que o tamanho da fonte tem que ser, para 1 minuto de arco, a 20 centímetros tem que ser tamanho 17,7, tá? E se eu trocar a fonte Cambria por uma fonte Verdana, que é uma outra fonte comum de computador, ele vai calcular que o tamanho para o ângulo visual de 1 minuto de arco a 20 centímetros tem que ser um tamanho 15 e não 17. Então, dependendo da fonte, não é a mesma fonte 17 vai ter tamanho diferente e ângulo visual diferente, tá? Importante saber qual é a fonte que está sendo utilizada. Qual é a altura de X da fonte que está sendo utilizada, tá? Para perto. Por isso que o teste de perto ele é tão variável. Se eu não quiser a tabela de Snellen, eu posso ver isso, se eu não quiser a anotação, eu posso ter pela tabela de Snellen, por exemplo, 20, 40, vai me dizer que é equivalente a 2 minutos de arco, 0,5 no decimal, 0,3 logmar e o tamanho do optotipo 11,64, tá? E se em vez de Snellen eu quiser logmar, eu posso botar quanto que dá 0,3 logmar e vou saber que é 2040, por exemplo, tá? E se eu quiser, por exemplo, ver pela tabela de Sloan, saber que 1m equivale a aproximadamente 2050, um Sloan 0,4 logmar, e assim a gente vai indo. 2m's equivale a quanto, né? E assim a gente vai indo, tá? E se eu tiver como medir a altura do optotipo na parede, vamos dizer que ele tenha 10 centímetros, e a minha parede está, veja, o tamanho da minha sala, né? A 3 metros,
Isso significa a altura do tipo em centímetros. 10 centímetros a 3 metros equivale a um ângulo visual de 2,29, ou seja, 20,45, ou aproximadamente 0,4. Se em vez de 10 fosse 12 centímetros nos 3 metros, eu teria 20,55. Então essa é uma tabela que eu vou disponibilizar o link para quem quiser brincar, não tem como errar, é só ir trocando as opções aqui. E dá para a gente, inclusive, calibrar nossa tabela do consultório, medindo com uma régua ou uma fita métrica a distância da parede e a distância e a altura do optotipo, e eu vou saber qual é o verdadeiro ângulo visual daquele optotipo, tá bom?